Olá, olá! Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem com certeza é para você. Seja muito bem-vindo a este canal, o seu canal de expansão. Hoje eu quero conversar com você porque talvez essa dor seja a dor de muitas pessoas, porque ela também já foi a minha. Você já sentiu medo de ser quem você pode se tornar? Mas num sentido positivo, você já sentiu medo de abraçar a tua própria grandeza? Tem dor que ninguém fala, que é a dor de se esconder de si mesma. A dor de você saber que você nasceu para mais, mas fica tentando caber em lugares que já nem te servem mais. Você sente isso também como se algo aí dentro quisesse te explodir, te expandir, mas você acaba travando por medo, por receio, por autossabotagem? Sabe o que eu aprendi depois de muito tempo vivendo várias experiências e principalmente percebendo o quanto eu estava me sabotando? Que o medo que eu tinha não era o medo das coisas darem errado, era justamente o medo das coisas darem certo. O medo que me paralisava era o medo que eu tinha de me tornar tudo o que eu nasci para ser. Porque quando você acessa o seu verdadeiro poder, não dá mais para se esconder. Não tem como se esconder quando você nasceu para se destacar. E é um processo que você vai entender que não dá mais para você culpar ninguém, nem pelos seus fracassos, nem pelos seus tropeços. Você abraça uma autorresponsabilidade de vida e você acaba se tornando responsável por tudo que acontece ali, principalmente quando se trata sobre você. E eu acredito que isso é o que mais assusta. Eu sou neurolinguista, sou hipnóloga e também sou desprogramadora neurobiológica. E se tem uma coisa que eu mais atendi dentro do meu consultório, seja online ou presencial, eram pessoas que compartilhavam que eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero viver uma vida extraordinária. Mas no fundo, existe uma resistência. Porque crescer, gente, e expandir exige uma presença. E dentro desse processo vai exigir que você também mate as versões que você criou de si mesma, principalmente para se proteger. Você já percebeu que às vezes a gente prefere a dor que a gente já conhece do que o brilho da vida e de tudo que a gente possa vir a receber? Porque na realidade a gente tem medo de não conseguir sustentar toda essa carga. Até porque brilhar exige ser vista. E para você ser visto exige coragem. Coragem de se expor, coragem de falar em público, coragem de ser julgada e principalmente coragem de abrir o coração e ser quem você é, sabendo que nem todas as pessoas vão conseguir interpretar o eu que você nasceu para ser. Na realidade, a virada de chave acontece quando você começa a viver sem se desculpar por ser quem você é. Mas e se eu te disser que a dor de se esconder ela é maior do que o medo de se mostrar? Que cada vez que você se cala, um pedaço da sua alma se cala junto. Quando você entende o seu poder e você destrava o seu potencial, você compreende que você não nasceu para sobreviver, que você realmente nasceu para transformar, para impactar, para gerar um diferencial dentro da sua pequenez, talvez da forma como você se enxerga hoje, ou dentro das grandezas que só você sabe que você carrega. Mas isso só acontece quando você para de postergar, de procrastinar, quando você se abraça com amor, quando você aprende a se contemplar, quando você entende o quanto as suas vivências compuseram a tua jornada, que na realidade as nossas vivências, na maioria das vezes, é um preparo para que a gente possa alcançar coisas maiores. É como se a vida treinasse a gente para a gente realmente ir além. E quando nós começamos a virar essa chave, a gente começa a desbravar os nossos potenciais, a gente começa a contextualizar a nossa história, e aí a gente entende que nós podemos realmente escrever uma nova biografia. E isso só vai acontecer quando você parar de se encolher. Quando você realmente decidir não caber nas caixas que querem te colocar. E por que eu decidi gravar esse vídeo para vocês? Porque eu estava postergando esse canal há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio eu já havia recebido um chamado e eu já sabia de qual era a minha missão. Eu havia interrompido a minha carreira como terapeuta e eu confesso que eu fiquei um bom tempo perdida no mercado. Pós-maternidade, a gente acaba vivendo vários desencontros emocionais, a gente vive inúmeros processos hormonais e faz com que a gente se desloque
Só que se realocar é muito difícil e a gente acaba se sabotando, procrastinando. E eu entrei no mercado digital com o intuito de provar para mim mesma que eu ainda era boa em alguma coisa. E ali dentro do mercado digital, atendendo pessoas todos os dias no X1, trabalhando com vendas de infoproduto e produto físico, eu comecei a sentir a dor das pessoas. E eu comecei a ver que muita gente havia se perdido como eu. Muitas pessoas haviam apenas entrado ali para tentar algo novo, quando na realidade eles não haviam enxergado que eles eram o novo, que eles também têm potencial de criar, de se recriar, de expandir além do óbvio, além da manada. E foi ali que a minha chave começou a virar. Porque eu descobri que eu tinha um potencial de conversar com as pessoas e de trazer as pessoas para perto. Só que na realidade, a minha missão não era nem vender nada para as pessoas, mas sim entendê-las e colocá-las no caminho. E quando eu percebi, terapeuticamente, eu estava atendendo um monte de gente no meio de um processo de venda de infoproduto. Então eu entendi que a minha missão e o meu chamado era muito maior do que aquilo. E eu entendi que eu ainda era boa em alguma coisa, que todo o conhecimento e a minha bagagem ainda era válida e que o caminho poderia ser refeito e recomeçado. E é por isso que eu decidi não procrastinar, não postergar mais os sonhos que estavam guardados no meu caderno do sonho há pouco mais de um ano e meio, que era esse canal, que é meu podcast e várias outras coisas que eu quero fazer para levar a mensagem que pode transformar vidas, ferramentas que podem modificar vidas. Então, eu acredito que daqui para frente nós estamos travando um novo laço, porque a minha meta não é só destravar o meu brilho, mas também destravar o seu. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu peço para que você curta esse canal, eu peço para que você também se inscreva e fique aqui para que nós possamos travar juntos uma jornada de crescimento. Até a próxima!